Oi pessoal, eu sou Dani Jacobsen e está começando mais um programa Mãe Sem Culpa. Um espaço feito com muito carinho para se informar, acolher, dividir experiências em todas as fases da maternidade. Hoje no programa vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com os recém-nascidos. Os primeiros anos de vida do bebê são repletos de descobertas e trazem muitas dúvidas dos pais. É normal nessa fase a gente ter muitas inseguranças e medos, ainda mais por se tratar de um momento muito intenso da maternidade e da paternidade. Vamos falar sobre cólica, refluxo, gases, regurgitação, engasgo, febre e até a prevenção da morte súbita. Então, o programa recém está começando e ele está recheado de muita informação. Pegue seu cafezinho e venha sentar conosco. Para esse assunto, eu trouxe a pediatra, a doutora Virgínia Tronco. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no programa Mãe Sem Culpa. Oi, Dani. Tudo bem? Tudo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje com você. Perfeito. Para a gente começar, eu gostaria que tu te apresentasse e contasse um pouquinho do teu trabalho. Então, eu sou a Virgínia, eu sou pediatra, eu já sou médica há mais de 10 anos, pediatra há 7 anos. Eu trabalho no meu consultório hoje e trabalho também na emergência pediátrica aqui de Porto Alegre, no Hospital Vila Nova. Eu, além de pediatra, sou mãe também. Eu sou mãe de um gurizinho chamado Benício, ele tem 4 anos. E ele, digamos assim, me ensina tudo que na teoria não consegue me ensinar. O Benício me traz na prática, né, no dia a dia como mãe. Perfeito, né? Porque acho que nada melhor do que ter essa vivência, né? Essa prática. A teoria é uma coisa, mas a prática é completamente diferente, né, Virgínia? Exatamente. Então tá, a gente vai entrar agora no quadro de perguntas, né, para especialista. Eu gostaria que tu começasse nos contando o que significa o termo recém-nascido. Então, recém-nascido é um momento, né, desde que o bebê nasce até ele completar 28 dias de vida. Então, é um momento que ele está ali se adaptando, recém saiu, né, da barriga da mãe, vivia um ambiente totalmente diferente, né, intrauterino, e agora ele está nessa forma extrauterina, que para ele é tudo muito novo. E por que esses 28 dias eles são considerados, assim, primordiais para o bebê? Então, eu não falaria só em 28 dias. Eu falaria os primeiros 1000 dias de vida, né, do bebê. Que é quando? Desde a concepção até o bebê completar, então, 2 anos de vida. Esse período é uma janela em que tudo é muito intenso. É um crescimento pondero-estatural muito grande, crescimento cerebral, desenvolvimento de todo o sistema imunológico e toda a programação metabólica também do bebê. Então, tudo que essa mãe viveu na gestação, a forma que esse bebê é alimentado, as experiências de vida, os vínculos que ele construiu, tudo isso é super importante para o presente do bebê, mas também para a vida adulta, né? Quando já a gente está pensando lá no futuro. E quais são os maiores desafios dessa primeira parte, né, da adaptação do bebê com os pais? Para o bebê é a adaptação extrauterina. Então, a gente diz que a gestação, a gente tem 3 trimestres, né? Primeiro, segundo e terceiro. E a gente pode falar num 4º trimestre, que é quando esse bebê nasce e precisa se adaptar. E para os pais, quem é pai, mãe, né, sabe que a rotina, a vida da gente muda completamente e a gente precisa também se readaptar. Sim, porque é uma nova rotina, né? Coisas que tu nunca fez na vida, né? Exato. Então, não é só adaptação com o bebê, é adaptação dentro de casa, com os pais, né? É um monte de coisa, né, que tem que ser extremamente pensado, né? Muitas questões novas, né, que a gente tem que se adaptar. Sim. E agora a gente vai entrar então, o que é cólica? Né? Então, a cólica, a gente tem a regra dos 3 de West, que é muito legal, muito tranquila da gente aplicar. O que significa? É um bebê que chora durante 3 horas, pelo menos 3 vezes na semana, e isso se repete por 3 semanas consecutivas. E esse bebê, ele precisa estar crescendo bem, desenvolvendo bem. Junto com esses sintomas, o bebê ele pode mostrar um choro super irritado, distensão da barriguinha, ele fica chutando forte assim, e é um choro que parece de dor mesmo.
Mas ele parece só nas primeiras 3 semanas? Na verdade, a cólica, ela pode durar durante, assim, o primeiro 6 meses de vida, principalmente nos primeiros 3 meses. Tá. E quais são os sinais e sintomas da cólica no bebezinho? Então, é um bebê que chora muito, chora intensamente, ele fica com o abdômen bem distendido, parece que tem dor. Os pais chegam no consultório e falam, olha, é um choro diferente. Ele nunca chorou desse jeito, ele ficou chorando por 1, 2 horas e nada conseguia acalmar. Então, geralmente, a cólica ela tem aquele início e um fim bem demarcados. E a gente não tem muita relação, assim, o que o bebê estava fazendo quando ele começou com essa cólica. Então, às vezes ele estava brincando, estava no colo, estava mamando, às vezes estava até dormindo, e ele começa então a chorar de forma muito intensa e parece que tem dor. E tem alguma causa? A gente tem muitos estudos, muitos, mas nada assim bem demarcado que nos diga a causa exata. A gente tem algumas teorias sobre o trato gastrointestinal, que ainda é tudo informação, né? Que o leite que o bebê mama, ele pode fermentar na barriga e isso provocar gases. A gente tem também a formação da microbiota. Se fez todo, assim, estudos, pegaram bebês com cólica e estudaram a microbiota deles, e bebês sem cólica, que a gente estudou também a microbiota deles. A gente diferenciou, o bebê que tinha cólica, ele tinha uma microbiota menos favorável. Então, a gente pode atribuir também a microbiota do bebê. Tá, entendi. Mas, em questão assim, o que a gente pode fazer em casa para aliviar as cólicas do bebê? A gente identificou, né? Porque até a gente identificar, né, que aquilo ali é uma cólica, às vezes a pessoa, mas eu dei pro meu peito, não tá com fome, né? Até se dá conta que pode ser cólica, né? Já passou um período, né? E tem alguma coisa que dá para aliviar? Sim, a gente pode fazer a velha massagenzinha, né, no abdômen do bebê. A gente faz a massagem no sentido horário. A gente pode flexionar, fazer um movimento de bicicletinha na barriguinha para aliviar também os gases. Podemos dar bastante colinho, fazer aquele movimento de pele a pele, né, deixar em contato com o tórax. A gente pode colocar bolsinha de água morna também. E tu falou, né, que ainda não tem estudos que comprovem, né, que se existe alguma coisa que a mãe possa estar comendo, que possa provocar, né? Mas tem alguma coisa, assim, que realmente que a mãe está comendo, que pode estar interferindo no aumento de gases, por exemplo? Não tem nenhum estudo que comprove que a alimentação materna, de fato, influencie nas cólicas do bebê, tá? O que eu costumo fazer na prática? Primeiro, a gente tem que cuidar para não excluir muitos alimentos da alimentação da mãe, porque a mãe ela precisa estar bem nutrida, principalmente quando ela está amamentando. Mas, claro, a gente também não pode ser radical. A mãe percebeu que a ingestão de algum determinado alimento pode ter piorado a cólica, às vezes algum tempero. Exclui o alimento, dá um tempo, 2, 3 dias, depois volta a consumir e vê como é que esse bebê fica. Eu vou ser bem sincera, na minha vez, né, de amamentar, tudo que me falava que não era para comer, que dava gás, podia dar cólica, eu não comi. E olha, se deu certo, eu fiz tudo direitinho, então ela não teve cólica. Então eu posso dizer, olha, pode ser que tenha ajudado, né? Sim. Enfim. Tá, e sobre agora, me diz agora, a gente vai entrar agora sobre o cocô do nenê. Tá. Qual é o normal do cocô? Então, o cocô do nenê é bem... Quem é pediatra sabe, a gente, né, tem muita foto de cocô no celular, porque isso gera muita angústia nas mães e nos pais, tá? O cocô normal, ele tem uma coloração amarela, amarelinho, amarelo mais intenso, esverdeado, às vezes se o bebê consome fórmula, ele é um pouquinho mais esverdeado. E a consistência é um cocô pastinha, molinho, ele lembra uma diarreia, mas ele não é. Ele é um cocô que pode ser também líquido com alguns grumos. Muito assim, muito característico da fase do bebê inicial ali. Sim. E qual é o normal da frequência de evacuação? Isso é super variável. O bebê ele tem um reflexo gastrocólico super intenso. O que é isso? O bebê mama e ele já evacua. Esse é o padrão mais esperado nos primeiros dias de vida do bebê.
Após as 6 semanas de vida, mais ou menos, com 1 mês e meio, muitas vezes o bebê começa a falhar. E isso até deixa os pais um pouco assustados, mas é completamente normal. Às vezes, em aleitamento materno exclusivo, pode ficar até 5, 7 dias, né, sem evacuar. E isso, tendo um bebê normal, né, tranquilo, que esteja ali dentro do esperado, a gente pode dizer que é normal também. E quando que os pais devem se preocupar em relação à cor e na consistência do cocô do nenê? Então, um cocô muito duro, né, que vai machucar o bebê ou que ele não consiga, ele precisa fazer muito esforço para evacuar, a gente liga um sinal de alarme. Fezes da cor branca ou preta, muito escuro, ou que tenham sangue. A gente sempre tem que investigar. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando a minha filha começou a introdução alimentar, né? Porque ele começa a comer coisas mais sólidas, né? Não só o leite materno, né? Então ali tu começa a ver realmente que troca, né, o cocô, né? A consistência, o cheiro, né? Sim. Muitas. E também começa, até eu tive a impressão que começa até a fazer um pouco menos, né? A frequência, né? Diminui um pouco também, né? Sim, é que muda, né? A gente tá mudando o estímulo no intestino. Intestino que só recebeu leite e agora está recebendo outros alimentos. Então, também existe uma fase de adaptação ali na introdução alimentar. Tá. Doutora, qual é a diferença entre cólica e gases? Então, gases é aquela sensação que o bebê tem de estar com a barriguinha ali distendida, um abdômen distende. A gente faz uma massagenzinha, vira o bebê de posição, ele solta o gás, faz ali um punzinho e fica super bem. Volta ao normal. E cólica não. Cólica é aquele choro realmente desesperado que dura 1 hora, 2 horas e que é difícil a gente acalmar o bebê. E me diz o que é, que chegou muitas perguntas para mim sobre o que é disquesia lactente, do lactente. Isso, então. A disquesia do lactente, atualmente quando vem no consultório, os pais, né, eles estão muito por dentro dos termos até mais médicos. Então, disquesia do lactente é uma palavra, disquesia é uma palavra que vem do grego. E aí o dis quer dizer alteração e quesia na eliminação. O que significa? É um bebê recém-nascido. Ele é todo imaturo. Esse bebê, quando ele tem vontade de evacuar, ele tem uma incoordenação com o esfíncter anal. Então, ele tem desejo de evacuar, mas lá no intestino, lá no final, ele contrai esse esfíncter. Então, ele não consegue evacuar. E aí, o que ele começa a fazer? A chorar. Esse choro do bebê, os pais percebem, ele quer fazer cocô. Eu tô vendo que ele quer fazer cocô, mas ele não consegue. Não é um choro tanto de dor, como é o choro da cólica. É um choro, assim, que ele tá incomodado e acaba sendo até uma forma dele se adaptar, porque ele acaba aumentando, quando ele chora, ele aumenta a pressão nesse abdômen e ele facilita que esse esfíncter relaxe. É super transitório, é uma fase, e o bebê, assim, parece que ele vira uma chavezinha e aí ele começa a conseguir evacuar mais tranquilamente. E como que a gente pode diferenciar quando é gases para uma disquesia do lactente? É que é bem diferente o quadro. Gases é bem pontual. Os pais notam, assim, a barriga ela tá grande, distendida, o bebê tá incomodado, ele solta 1, 2, 3, pum e deu, resolvido. E a disquesia não. Muitas vezes é aquele bebê que já tá uns 2 dias sem fazer cocô, os pais já estão ficando um pouquinho mais ansiosos, já estão na espera daquele cocô, começa a chorar, ele faz força e a gente precisa às vezes ajudar, pode até fletir um pouco a perninha dele e passar um algodão, um estímulo assim geladinho no ânus, que ajuda a relaxar esse esfíncter. Ah, legal. Tá. Doutora, agora vamos falar um pouco sobre a morte súbita, tá? Quais são os principais fatores, né, de risco para a morte súbita? Então, a morte súbita do lactente não é uma doença nova. A gente tem descrito, assim, em literatura, tem os povos assírios, bem antes de Cristo, e a gente tem também descrições na Bíblia sobre síndrome de morte súbita. Esse é um evento de morte, então, de bebês menores de 12 meses, que é a morte súbita inesperada. Geralmente, esse bebê tem por volta de 4 meses.
E a gente não consegue, após assim, investigar todo o cenário que aconteceu a morte, né, com uma autópsia, ver o local que esse bebê dormiu, a gente investiga tudo, a gente não consegue, né, encontrar uma causa para a morte súbita. E quais são os fatores hoje que, é isso, a gente tem bastante estudo científico, que aumentam a chance da morte súbita. Então, primeiro, é o bebê dormir junto com os pais na cama, em superfície mais mole, né, às vezes naqueles ninhos, entre os pais. Segundo, dormir na posição de prona, que a gente fala, então, que é de bruços ou lateralizado. Consumo de nicotina pelos pais, então pais que fumam também aumenta a chance. Bebezinhos do sexo masculino ou prematuros também. E a gente tem um estudo que mostra que bebês, filhos de mães que beberam, né, álcool na gestação, eles têm até 7 vezes mais risco de morte súbita. Nossa, os dados são bem grandes, né? Sim. Nossa. E o que realmente pode prevenir esse risco? Então, a prevenção, ela é baseada primeiro na posição que esse bebê vai dormir. Dormir sempre de barriguinha para cima. Isso às vezes é muito difícil, né? Tirar, vem de muito tempo às vezes, né? Até a avós. Tem que dormir de barriguinha para cima. É a posição mais segura para o bebê. Segundo, sem cobertas, porque a gente está pensando em asfixia. O bebê, ele se mexe muito durante o sono. E a gente cobrir esse bebê pode, né, trazer essa coberta pro rostinho e gerar asfixia, então também é perigoso. A gente deve sempre evitar que esse bebê, logo que a gente, né, deu mamar, deixa ele um pouquinho ali, se ele é um bebê que regurgita mais, deixa um pouquinho na vertical e depois deita esse bebê. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que até os 6 meses de vida, o bebê compartilha o quarto com os pais, não a cama, né? Pode ser um bercinho lateral, anexo ali à cama, ou um berço próprio, mas que ele fique no quarto dos pais por volta até os 6 meses de vida. E o que colocar dentro do berço? Porque às vezes assim, a gente tem, né, bota um ursinho, bota rolinho, isso aí é seguro? Não é seguro? Não é seguro. O berço, a gente fala em berço livre, aquele berço até bem sem graça. Sem naninha, sem fraldinha, sem protetor de berço. Enquanto esse bebê, ele não tem uma autonomia, que é, né, um bebê maior, assim, acima de 1 aninho, que já gira para tudo que é lado, já fica em pé, já se segura, né? Aí a gente consegue deixar um acessório dentro do berço, mas recém-nascido, de jeito nenhum. Só com o ninho. O ninho ainda é polêmico. Se a gente for ler, ali na Sociedade Brasileira, ela vai dizer que é o berço, né? É realmente um berço livre. É o colchão e o bebê em cima. Sim, a gente fica, né, quando a gente recém tá com o neném no quarto, né? Sim. Né, toda essa recomendação, né, dos pediatras, né, de dormir num quarto compartilhado. O bebê não se mexe, não fica ali, né, meu Deus, será que tá respirando, né? A gente vai ali, confere se tá respirando, né, toda hora, né? Porque realmente a gente, né, fica sabendo desses relatos, né, o porquê de dormir no quarto dos pais, e a gente fica, né, com esses receios aí, fica, ai meu Deus, ele não tá acordando, não tá se mexendo. A gente fica ansioso, né? Fica. Por isso que inventaram a babá eletrônica, para já dar uma ajudada na gente, né? É verdade. Tá, agora me fala qual é a diferença entre refluxo e regurgitação. Então, basicamente, todos os bebês vão ter, né, um refluxo, uma regurgitação. Até 1 ano de idade, isso é muito comum, tá? Por volta dos 4 meses é o ápice da regurgitação. Então, se o bebê tem lá 1 mês, 2 meses, ele é um regurgitador, tá crescendo bem, tá se desenvolvendo, mas ele regurgita, a gente já espera que com 4 meses vai dar uma piorada. Mas 67%, quase 70% dos bebês que regurgitam nesse período aí do 1º ano de vida, só 2% vão precisar de medicação. Então é algo muito normal. Regurgitar é normal. Tá, e quando que esse refluxo, né, ou a regurgitação começa a ser um problema de saúde que os pais têm que identificar e procurar atendimento? Perfeito. O refluxo, a gente fala em refluxo como algo fisiológico, normal. Quando a gente tem a doença do refluxo, é aí que a gente se preocupa.
É aquele bebê que não vem ganhando peso bem, é um bebê que fica super irritado, que quando ele tá ali durante a amamentação ou até no uso da fórmula, ele se joga para trás, ele fica incomodado. Aí a gente começa, né, a avaliar e investigar se de fato ele não tem uma doença. Perfeito. Sabe que a minha filha teve que tomar um remédio que eu mandava manipular para o refluxo. Sim. Porque ela tinha muito seguido mesmo. E aí a pediatra, ela viu que realmente ela tinha já algum problema, né? Sim, prejuízo, né? É. Mas foi assim, durante uns 3 meses, que nem tu falou ali, e passou. Graças a Deus passou. E não piorou. E sobre ter alguma coisa que os pais podem fazer em casa que possa amenizar esses episódios de refluxo? Então, a gente pode amamentar de uma forma um pouquinho mais frequente esse bebê. Podemos, assim, amamentou, né? Peito ou mamadeira. Deixar um pouquinho, né? Uns 15, 20 minutinhos, né? Na vertical, para esse bebê arrotar, né? Se ele regurgitar um pouquinho, deixar um tempinho ali antes de largar. Sempre de barriguinha para cima. A gente pode inclinar um pouquinho, né, o berço do bebê, não colocar travesseiro, porque se a gente colocar um travesseiro, o bebê pode escorregar, e aí a gente tá colocando ali no berço, né, um item que pode contribuir para asfixia. Então, por baixo, deixar elevadinho um pouquinho. A gente pode ajudar, né, nesses episódios de regurgitação. Perfeito. Agora vamos entrar sobre febre, tá? Se o meu recém-nascido tiver febre, o que a gente pode fazer? Então, recém-nascido não pode ter febre. Se tiver febre, a gente tem que procurar emergência, sempre, tá? Porque a gente vai pensar muito em questões lá do período, né, neonatal mesmo, de quando a mãe estava grávida também. E são potencialmente graves, recém-nascido é um mundo à parte. A gente tem que investigar praticamente tudo se esse bebê faz febre. E aonde aqui em Porto Alegre tu recomenda levar, assim, se tiver que levar numa emergência? Tu recomenda algum lugar? Sim, a gente tem pronto atendimentos, né? Todos hospitais que a gente forma de forma, né, particular, privadas, de convênio, que atendem crianças. E a gente tem ótimos hospitais também pela rede do Sistema Único de Saúde também. Tá. E se, por exemplo, tiver febre por causa da vacina, também tem que levar num atendimento ou é esperado? Então, vacina mesmo a gente vai fazer com 2 meses de vida desse bebê. Então a gente já espera, né, que esse bebê tenha um pediatra, que já tenha vínculo, e o bebê ele pode apresentar febre depois da vacina. Geralmente 36 horas depois da vacina. Mas é bem pontual, é uma febre ali de 38 e pouquinho, que a gente vê que passou as 36 horas, esse bebê já volta ao normal. Tá. Doutor, e agora recentemente, né, a gente viu nas notícias que mudou, né, a febre, que era 37,8, passou para 37,5. Por quê? Então, para nós pediatras, isso não tem tanta relevância, tá? Por quê? Porque a febre passar de 37,5, 37,8 não há tanta diferença. O que a gente tem que se preocupar quando o bebê tem febre? É o estado geral. A criança, ela fala muito, o estado geral dela é muito importante. A gente vai olhar para essa criança. Muitas vezes, tá com 37,8 de temperatura extremamente abatida. Que não é o esperado. A gente não espera, né? Uma criança lá é muito ativa, risonha, brinca. E às vezes com uma temperatura muito baixa, a gente olha, o nenê tá mole, a coloração tá pálida, às vezes a boquinha mais roxa, uma extremidade fria. A gente se preocupa. E muitas vezes tá com 39 de temperatura, tá correndo, tá pulando, né? Os pais... É muito relativo, né? Sim, os pais chegam para consultar. Olha, eu trouxe porque estava deitado no sofá, não fazia nada. Chega no consultório, a criança tá pulando, tá brincando e tá com 39 de febre. Então ali essa mudança é mais um preciosismo. A gente não tem que ter medo da febre. Mas é mais pela questão de medicação, né? Porque antes não dava para medicar com 37,5, por exemplo, né? É que a gente não precisa medicar sempre que tem febre. Até nesse manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi onde mostrou, né, essa alteração, e fala-se muito que a gente tem que, muitas vezes, sentir a criança, perceber.
Às vezes tá com 38 de temperatura, a criança tá muito bem, ela tá brincando, tá comendo, a gente pode observar, não precisa sair correndo e medicar. Uma coisa assim, ó, que eu sempre tive medo, tá? É de quando eu pegasse um recém-nascido e eu deixasse cair. Isso é desesperador. É muito desesperador, né? Meu Sim. Deus, né? Porque é uma coisinha tão pequenininha ali, né? O que a gente faz quando tiver uma queda de um recém-nascido? Então, O que fazer? essa é outra urgência. A gente vai pensar, né? Recém-nascido não pode cair. Por que a gente, né, quando fala em queda, a gente tá falando em TCE, trauma crânioencefálico. O que a gente, né, mais se preocupa? O bebê, a cabeça do bebê, até os quase 2 anos de idade, a gente tem a fontanela aberta, né, a fontanela anterior, que ela tá ali como um losango na cabecinha do bebê, que é pro cérebro desse bebê crescer. Então, a parte óssea da cabeça, ela tem um buraquinho, que é a nossa fontanela, a moleira. Uhum. E quando esse bebê, ele cai, o risco é que ele machuque esse cérebro, né? E um bebê recém-nascido, ele também tem a fontanela posterior aberta, que ela fecha logo em seguida, mas então ele tem 2 locais em que a gente tem que se preocupar. Então, desmaio, vômitos, um lado do bebê em que parou de mexer, percebeu, né, na hora algum afundamento do crânio, imediatamente a gente tem que levar. E aí também qualquer criança dentro desses sintomas a gente tem que procurar atendimento. Perfeito. E nos mesmos lugares de pronto atendimento, Sim. de emergência que tu falou. Exato. Tá. Agora vamos voltar um pouco ao que tu estava falando sobre as mamadas, né? A gente precisa colocar sempre o bebê para rotar depois de todas as mamadas? No início, como tudo é muito novo, eu sempre oriento. Olha, o bebê mamou o peito ou mamou a fórmula. Deixa um tempinho, coloca na vertical esse bebê, dá uns tapinhas nas costas, né, com delicadeza. Percebeu que, olha, o meu bebê, ele não regurgita, não é o padrão dele. Mamou, tá dormindo, pode colocar, né, do bercinho, se conseguir, porque nem sempre a gente consegue, a maioria das vezes ele não vai sair do colo, mas se conseguir, pode colocar sem precisar arrotar. Perfeito. E posso deitar logo em seguida também o bebê? Pode, Não. se não for esse bebê que regurgita muito, pode deitar. E aí observa um pouquinho, mas não tem risco pro bebê. Doutora, e é normal que o bebê recém-nascido queira ficar tanto tempo no colo? Sim, é completamente normal. E eu diria que talvez essa é uma das maiores, assim, ilusões, que quando a gente tá grávida, a gente sai, compra o berço, compra o carrinho, compra tudo pro bebê dormir. E aí quando chega em casa, né, vai largar e não consegue largar. E às vezes as famílias ficam assim, não digo irritadas, mas ficam muito frustradas. Com certeza. E o que eu trago para eles, né? Olha, esse bebê, ele morou, se desenvolveu, cresceu dentro da barriga durante 9 meses. E a gente não vai achar que o bebê nasceu, a gente vai conseguir largar e transferir em outra superfície, porque ele esteve em contato muito íntimo, né? Durante todo esse tempo com a gente. Então, o que é importante? A gente tentar alinhar as expectativas. O bebê, ele gosta de estar no nosso colo, de estar aconchegado, de ficar, né, esmagadinho. E é muito gostoso a gente dar colinho também pro bebê recém-nascido, né? Acontece que, claro, a gente entra muitas vezes em exaustão, mas esse bebê é completamente normal querer ficar mais tempo no colo. E quanto tempo mais ou menos porque ele dorme muito tempo, né? São poucos episódios que ele acorda para mamar, enfim, né? Na hora do banho. Mas ele fica muito tempo dormindo, isso também é normal. Sim, até ali os 20 dias de vida, esse bebê é muito dorminhoco. Ele dorme por horas durante o dia. Muitas vezes à noite, né, eles trocam o dia pela noite, porque ainda não tem o ritmo circadiano, que é aquele reloginho biológico de quando é dia e quando é noite. Então, é muito normal trocar o dia pela noite. E é realmente, assim, dormir o dia todo, acorda, mama, troca uma fralda, se espreguiça um pouquinho e volta a dormir. Doutora, e tu falou sobre essa questão, né, de roupas, né, exagerar o bebê com roupinhas, né, porque a gente sempre pensa que, como ele não reclama, né, a gente sempre tem que colocar um monte de roupa no bebê. Mas o que de fato seria o melhor, assim? O que a gente pode colocar no nenezinho, por exemplo? Então, em relação às roupas, a gente tem que cuidar primeiro
Peças de roupas que possam dar alergia no bebê, com muito detalhe, muito metal. Então, procurar roupas de algodão, né, em contato com a pele do bebê. E a gente sempre vai olhar para a mãe, na verdade. Quanto de roupa essa mãe está vestindo? O bebê, ele vai usar uma camada a mais. Então, se essa mãe tá ali, né, manga comprida, uma calça, a gente pode colocar manga comprida e calça e mais um body por cima no bebê. E só. Não precisa exagerar nas meias, porque geralmente esse bebê vai ficar com uma coberta e ele vai ficar no nosso colo. E o nosso colo, né, o calor humano, a gente vai fazer uma troca de calor, a gente já vai aquecer o bebê. E não é incomum, Dani, os pais trazerem o bebê cheio de roupa na consulta. Se o bebê chora, eu digo, gente, vamos largar o bebê ali e vamos examinar. Quando eu tiro ali aquela coberta, tiro as primeiras pecinhas de roupa, o bebê relaxa, para de chorar, tá todo suado, às vezes cheio de brotojinha, porque realmente o bebê que tem calor. A gente sabe que é cuidado, né? Os pais não fazem por mal, mas a gente tem que cuidar, porque é mais fácil o bebê sentir, né, o calor do que frio. E sobre a temperatura, que a gente pode deixar o ar-condicionado, qual é o ideal? Sim, a gente pode ligar o ar-condicionado. Dias aqui no verão, aqui, né, no Rio Grande do Sul, que é muito quente no verão, a gente pode ligar. Geralmente, 24 graus é uma temperatura que fica muito legal no ambiente, o bebê fica super bem. Às vezes, 23. Às vezes, 25. Depende do bebê, mas a gente pode ligar. Sobre ventilador, pode ligar? Pode. O que a gente evita? Botar o vento diretamente em cima do bebê. O que tem que ser, né, no ambiente? O ambiente ele tem que ser aconchegante, tem que estar agradável a temperatura. Para os adultos e para o bebê também. Perfeito. Doutora, tu falou ali, né, quando a criança chega cheia de roupa no teu consultório, né, que tu vê que às vezes está com brotoeja. Quando acontece isso, o que a gente pode aplicar? Pode ser aplicado alguma pomadinha? Quais são os cuidados que a gente deve ter quando o bebê já está com uma brotoeja? Então, a brotoeja, ela não é nada assim grave, né? Só está nos mostrando que esse bebê ele tem sentido um pouco mais de calor. Então, a gente vai primeiro cuidar com excesso de roupas. Esse é o primeiro passo, a família precisa entender que tem que vestir menos o bebê. Hidratante, às vezes, pode abafar a pele e piorar um pouquinho as brotoejas, então a gente evita. A gente não usa talco, né, porque o talco ele é um pó químico que gera aquela fumaça ali no rosto do bebê, ele pode inalar e a gente tem um problema, então a gente nunca usa talco no bebezinho. E a gente faz realmente, pode dar um banho morno ou um banho com um chazinho de camomila, também pode ajudar na brotoeja. Mas assim como ela aparece, ela desaparece. Colocar pomada de assadura, não. Não, a gente não usa nada disso. Nada. Não, existe até algumas medicações que a gente pode usar, alguns cremes específicos, mas geralmente um chá de camomila na hora do banho, um alívio de roupas vai melhorar. Então agora a gente vai entrar na última pergunta, que eu deixei por último porque é sobre o engasgo. Sim. Né? Então eu gostaria que tu falasse, né, dos perigos do engasgo e que tu mostrasse também na prática, né, com a nossa bonequinha ali, como que é a manobra do engasgo. Então, pra gente, né, identificar que um bebê tá engasgado, a gente vai sempre olhar o rostinho desse bebê. Ele não vai conseguir emitir nenhum som. É um bebê que ele fica com a boquinha roxa, o rostinho do bebê tá assim também com uma coloração diferente e ele não consegue nem chorar. Muitas vezes pode ser por secreção ou durante a mamada. Então percebeu que esse bebê tá engasgado, a gente pode limpar, né, o excesso de leite se a gente visualizar, mas a gente precisa chamar ajuda, então a gente liga, né, pro 192. Se tiver mais gente em casa, uma pessoa vai atender esse bebê, a outra vai estar fazendo a ligação pedindo ajuda. Mas como é que a gente faz? A gente vai usar a gravidade, né, a ação da gravidade a nosso favor. Se for um líquido, muitas vezes a gente erguendo esse bebê, né, num engasgo assim parcial, ele já vai desengasgando, porque o líquido, né, vai ajudar e vai escorrer. Mas muitas vezes não, e a gente precisa agir. Então, como é que a gente faz? A gente vai segurar o bebê, vai virar, a cabeça ela tem que ficar mais abaixo que o corpo, e entre a linha aqui da escápula, usando essa parte aqui da mão,
a gente vai dar 5 batidas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quando a gente virar esse bebê, a gente vai olhar para ele. Olhando, não tem resposta, o bebê ele segue ainda engasgado, a gente vai fazer compressões no tórax. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou com as 2 mãos, ou usando esses 2 dedos, também a gente pode, entre a linha intermamilar, tá? E isso a gente vai ficar repetindo até o bebê desengasgar. Tem muitos vídeos, né, na internet mostrando assim os bombeiros, famílias também em casa, desengasgando, principalmente introdução alimentar, né? É muito comum porque a bebê tá aprendendo a comer, então os alimentos ali que tem mais risco de engasgo, que a gente vai pensar em alimentos, né, redondos ou duros, e a gente tem que fazer daí essa manobra para desengasgar. E é algo que eu entendo que as pessoas possam ficar muito ansiosas, né, na hora não saber o que fazer, mas a gente tem que fazer, a gente tem que agir, né, e na hora fazer a manobra. E qual é a pressão que se coloca? Num recém-nascido, claro que é tudo muito delicado, né? Mole, né? Sim. E numa criança que já está ali na introdução alimentar, tu pode colocar um pouquinho mais de força, como é que é? Com certeza, porque, por exemplo, na introdução alimentar, quando a gente dá, né, esses tapinhas, como a criança ela é maior, a gente não consegue fazer em pé, porque é uma criança pesada. A gente já tá pensando ali num bebê de uns 8 quilos. Então a gente precisa apoiar aqui na perna. E aí a gente vai dar com certa pressão, porque a gente quer deslocar esse alimento que tá ali. Quando a gente virar e olhar para esse bebê, se a gente identificar o alimento na boquinha, a gente pode retirar. Mas se a gente não identifica nada, a gente não põe a mão e tenta fazer uma busca, porque isso pode introduzir mais ainda o alimento. Com certeza. E aí piorar o engasgo. Muito bem, perfeito, doutora. Muito obrigada aí pela demonstração e também por todas as respostas, né, que foram super esclarecedoras. Tá bom? Certo. Agora, então, a gente vai entrar num quadro de mitos ou verdades. Tá bom? Nesse quadro aqui, doutora, eu vou te falar uma frase e tu vai me responder se é mito ou verdade. E tu também pode me justificar o porquê da resposta. Tá bem. Tá bom? Certo. Vamos lá, então? Todo bebê sente cólica nos primeiros meses. Mito. Nem todo bebê, né? Temos aí uma grande parcela que tem uma sorte também e não tem cólica. Massagem na barriguinha e bicicleta com as perninhas ajudam a aliviar os gases. Sim, ajudam a aliviar os gases, então, demonstrando assim rapidinho, a gente pressionar, né, sobre a barriguinha do bebê, a gente fazer também sentido, né, a massagem sentido horário e movimento de bicicletinha também ajuda. Essa posição aqui, também os bebês adoram, né, para poder soltar os gases também, a gente pressiona aqui a mão e a gente pode fazer a massagem na barriguinha também. Perfeito. Cocô esverdeado sempre é sinal de problema. Não, mito. Mito. Bebê que mama só no peito não pode ficar mais de um dia sem evacuar. Não, pode sim, esse é mito, mas preocupa, né? Os pais sempre ficam ansiosos. A morte súbita pode ser prevenida colocando o bebê para dormir de lado. Nunca, nunca de lado. Então, posição, né? Barriguinha para cima. A gente não deixa esse bebê de bruços assim, né? E nem de ladinho. Eu costumo liberar esse tipo de posição se a gente tá assim, ó, numa soneca da tarde, tem gente que tá observando esse bebê, o cuidador tá ao lado do bebê, largou, o bebê dormiu um pouco mais de lado, tá tudo bem. Perfeito. Dormir de barriga para cima é a melhor posição e mais segura. Sim, verdade. Se o bebê regurgita, já significa que tem refluxo. Não, não, mito. O bebê, a maioria dos bebês regurgitam. Colocar o bebê inclinado no berço ajuda a evitar o refluxo. Essa não é nem mito nem verdade. A gente pode deixar o bercinho inclinado, mas isso não vai prevenir uma regurgitação. Pode ajudar, mas não previne. Perfeito. Roupa apertada ou excesso de roupa pode aumentar a cólica do bebê.
Verdade, o bebê, a barriguinha, né, tem que estar, a roupinha tem que estar confortável. Se a gente colocar uma roupa super apertada, também a gente, né, aumenta aquela distensão abdominal e pode aumentar os gases e isso desencadear até uma cólica. Até a gente, né, vai usar uma roupa apertada, já fica com um estufamento. Exatamente. Né? Não é confortável. Não. Bebê que chora muito sempre é cólica. Não. Mito. Não, pode ser muitas coisas, né? Exato. Pode ser fome, pode ser... Sono, calor. Calor é bem importante, as pessoas enchem de roupa o bebê e esquecem que ele tem calor. Sim, e pode muitas verdade. vezes ser causa de choro. Refluxo melhora sozinho na maioria dos bebês com o tempo. Sim, verdade. Aí não precisa de medicamento nenhum. Não, nenhum medicamento. O recém-nascido deve tomar banho todos os dias. Mito. Pode tomar dia sim, dia não, 2 dias sem tomar banho, tomar 2 banhos por dia, não tem problema. Perfeito. Porque isso aí é uma coisa que, né, já traz culpa também da mãe, né? Ai, eu não dei banho no meu filho hoje. Né? Não, pode deixar, não tem problema. Colocar bolsa de água morna na barriga do bebê ajuda nas cólicas. Verdade, ajuda, mas aí vai um lembrete. A gente tem que cuidar para não queimar a pele do bebê. Então, às vezes, coloca ali uma compressinha, uma aguinha morna, ou até aquela bolsinha de sementinhas, põe na barriguinha do bebê e aí pode queimar a pele. Eu já vi queimadura por bolsinha de água quente. Nossa. Eu ia dizer, né, que tem também aquelas bolsinhas de semente, né? Tem, mas até essas podem queimar. É? Porque elas duas colocam no micro-ondas. Exato. Sempre testar antes, sim. Sempre. Testar e nunca colocar direto na pele, né? Deixar uma roupinha, alguma cobertinha em cima. Perfeito. Probióticos podem ajudar alguns bebês com cólica. Sim, verdade. Probióticos é o que mais a gente tem comprovação científica, né? Algumas cepas de lactobacilos, elas podem reduzir mesmo. Lá pensando na etiologia, quando a gente conversou, né? Falando ali sobre a microbiota do bebê, de fato, o que a gente tem de comprovação assim bem objetiva? Usando 21 dias o probiótico, reduzem 50% o choro do bebê. Então é bastante, né? A gente tem outras medicações que são utilizadas com prescrição médica, mas que não tem um relato, assim, uma descrição científica de boas evidências. Entendi. E tu indica algum tipo de probiótico? Sim, a gente tem, sim, eu indico. Tem várias marcas, né, mas eu indico. Perfeito. Eu ia falar o nome de um medicamento que eu usei, mas não sei se eu posso falar, porque senão as pessoas vão... A automedicação, a gente sempre não vou falar. Sempre tem que conversar com o pediatra. Exatamente. Existem medicamentos seguros que podem ser usados em casos de cólica intensa, mas só com orientação médica. Foi o que a gente acabou de falar, né? Verdade. Cocô líquido sempre significa diarreia. Não, mito. O cocô do recém-nascido, ele é bem líquido e tem alguns gruminhos juntos no cocô. É normal o cocô mudar de cor e consistência conforme o bebê cresce. Sim, verdade, é normal. É normal o bebê ter febre depois de tomar vacina. Sim, super normal, mas nem todo bebê tem febre depois da vacina. Algo que a gente tem que prestar atenção é, fez a vacina, às vezes tem um fator de confusão, né? Fez a vacina, o bebê tem febre, mas deu 3, 4 dias, permanece com febre. Aí a gente já tem que avaliar, olhar, né, para outras coisas e pensar que não é da vacina. Todo bebê com febre precisa ser imediatamente levado ao hospital. Não, mito. Se for um recém-nascido, sim, a gente tem que ir ao hospital. 30 dias de vida, 1 mês de vida, eu diria que tem que levar ou ser avaliado pelo pediatra assistente. Mas os maiorzinhos, às vezes com sintoma bem evidente, né, com o nariz escorrendo, tá com tosse, aí a gente não precisa imediatamente, não tem que ter medo da febre. Perfeito. Termômetro digital de testa é confiável para medir a febre do recém-nascido? Não, é mito, não é confiável. Esse documento da Sociedade Brasileira da Febre fala inclusive que o termômetro digital, ele deve ser usado por pessoas com treinamento em ambiente hospitalar. Então a gente não deve usar em casa. Eu sei que ele é muito prático, mas não é o que a gente orienta. Ele não é fidedigno?
Ele pode ter erro conforme a gente use errado, né? Entendi. O leite materno não é suficiente. Mito. Leite materno, ele é suficiente, mas, claro, a gente vai avaliar sempre para aquele bebê, né? Como está sendo o ganho de peso, como está o desenvolvimento, como tá para a mãe amamentar esse bebê. É um binômio, né? A amamentação é mãe e bebê. É uma avaliação em conjunto. Agora a gente vai entrar no quadro Dica do Especialista. Doutora, nesse quadro eu gostaria que tu desse dicas para os pais de primeira viagem que estão vivendo essa intensa fase, né, da maternidade e da paternidade, que tu desse alguma dica para eles sobre o recém-nascido, alguma dica assim de ouro. Então, o recém-nascido, a chegada de um recém-nascido, ela é muito transformadora na vida, né, do pai e da mãe. E para esse bebê que está chegando ao mundo, para ele também aqui tudo é muito novo, porque ele vivia, né, uma vida intrauterina. Então, para esse bebê ele precisa se adaptar e a família também precisa se adaptar a essa nova rotina. Então, a minha dica, né, mais preciosa talvez para esse momento é não se cobrem a perfeição, porque a gente vai acertar muitas vezes, mas a gente vai errar também muitas vezes. Entender e focar no que é essencial para o bebê. Colo, afeto, alimentação, segurança do bebê. Não se preocupar tanto, né, às vezes com aquela rotina fixa que a gente tinha antes do bebê. Se preocupar com o que é essencial. O bebê ele precisa disso, desse carinho, né, dos pais, porque para todo mundo está sendo novo. E lembrar que esse bebê, ele vai chorar. É normal o bebê chorar. É a forma que ele se comunica com a gente. Então, é muito normal os pais chegarem assim, um pouco frustrados e me falarem, olha, ele chora muito, eu não sei mais o que fazer, parece que eu tô sempre errando. E, na verdade, é a forma que o bebê tem de se comunicar. Então, não ficar se cobrando tanto nessa fase. Tá todo mundo aprendendo. Muitas vezes, né, os pais dizem, como é que eu pego o bebê? Eu não sei pegar. E não existe, né, a forma correta de pegar o bebê. A forma que o pai ou a mãe pega, dá esse carinho, dá esse colo, é a forma certa. Então, a gente olhar mais pro bebê e se preocupar menos com esses detalhes e querer fazer tudo certinho dentro de uma rotina ou como a irmã fez, a tia ou a mãe da gente fez com a gente. Tentar olhar para si e ficar, né, não digo curtir, porque é uma fase delicada, a gente tem também o puerpério ali que vem muito intenso para muitas mulheres, mas a gente estar com esse bebê, acolher, se vincular a ele, porque é um momento que é desafiador, mas que vai passar. Com certeza. Tu falou ali no primeiro momento, né, para as mães não se cobrarem tanto. Porque a maternidade e a mãe perfeita não existe. Existe sim uma maternidade real. E o teu filho, ele precisa disso, de uma mãe real. Então, palpites virão de todos os lados, de familiares, de amigos próximos, e nada melhor do que você conhecer o seu bebê. Você que vai saber o que vai ser melhor para você, para o seu bebê. Então, filtre, escute e filtre esses comentários, tá bom? É isso, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Foi de extrema importância. Fiquei muito feliz de tu vir aqui, compartilhar conosco todas essas informações riquíssimas. Então, muito obrigada. Obrigada, fiquei muito feliz de vir aqui compartilhar essas dicas com vocês, todo esse conhecimento. Espero que ajude muitas famílias em casa, né, com essas dicas que a gente trouxe hoje. Muitas informações maravilhosas, né? E se você aí de casa quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu @ aqui na tela. Pode entrar em contato comigo, mandando dicas, mensagens, perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar comigo da maternidade de vocês ou da paternidade, né? Que eu vou ter o imenso prazer em responder a você. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito bonita para você aí de casa.
Cuidar de um recém-nascido não é fácil e exige dedicação, paciência e carinho. Cada choro, cada sinal desperta no coração dos pais uma mistura de amor e dúvidas. Questões como cólica, gases, refluxo, febre ou até o medo do engasgo fazem parte desse início. Mas com informação e acompanhamento do pediatra, tudo se torna mais leve. O mais importante é lembrar que o bebê precisa, antes de qualquer coisa, de colo, afeto e presença. Não existe um manual perfeito para a maternidade e a paternidade. Existe entrega, aprendizado diário e muito amor. Cada cuidado, por menor que pareça, fortalece esse vínculo único e especial que só cresce com o tempo. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. You don't